Bom dia a todos aqui presentes, desencarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. E também aos irmãos que estão nos assistindo, pelo Instagram nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. Que possamos ter um bom estudo hoje do livro Pão Nosso, o qual a gente vai discutir hoje o capítulo 66. Tá bom, autor do livro? Tá bom. Então, o capítulo 66, ele faz uma antítese com o capítulo 67, que é o que será discutido no próximo mês, O capítulo 66, nós vamos tratar da boa vontade, e o capítulo 67 vai tratar da má vontade. Então, o nosso estudo de hoje é o capítulo 66, iremos nos deter apenas à questão da boa vontade, que é o título do capítulo 66 do livro Pão Nosso. Certo? Então, feita essa observação, que é muito importante, quem está lendo o livro vai fazendo essa comparação dos dois capítulos, e é bom a gente ter esse conhecimento, já que a gente está fazendo um estudo do livro, é bom a gente conhecer esses pormenores. Então, veremos, no caso desse estudo da boa vontade, veremos as consequências dessa postura da boa vontade a longo prazo. Aqui Emmanuel ele vai nos descrevendo situações em que uma vai culminando em outra, e essa outra vai culminar numa próxima, e assim sucessivamente a gente vai andando nessas ações, e a longo prazo a gente terá uma resposta. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, esse efeito cascata, ele vai acontecer a partir de uma escolha inicial, dessa escolha inicial. E a nossa escolha inicial é o quê? A nossa boa vontade. Por enquanto a gente está fazendo só uma introdução, depois a gente vai se ater à questão do capítulo, tá bom? Então, essa escolha inicial, se eu fizer uma boa vontade, se eu fizer a escolha pela boa vontade, claro que lá no final eu vou ter uma resposta, uma consequência. Se eu fizer uma escolha de má vontade, também eu vou ter essa consequência da minha má vontade. É aquela coisa, se eu planto bons frutos, eu irei colher bons frutos. Se eu planto maus frutos, os frutos que serão colhidos serão maus. Então a gente tem esse entendimento que é bem lógico. Então a gente vai discutir mais ou menos isso nesse capítulo. Então são essas pequenas coisas, essas pequenas escolhas do dia a dia que vai levar-nos a um resultado. Não precisa ser grandes coisas, grandes escolhas, grandes decisões. São pequenos gestos, são pequenas ações, são pequenos pensamentos. Por exemplo, é um bom dia que você dá para uma pessoa, é um perdão que você faz a um irmão, é um gesto de caridade que você faz para um animal de rua, está passando fome, você dá um alimento. Então são essas coisas do dia a dia, essas pequenas escolhas que vão nos levar a um grande resultado, a um grande impacto na nossa vida. Então a gente tem que entender, todo dia Deus nos dá essa possibilidade de fazermos essas escolhas. Todo dia, a cada hora, a cada momento, as oportunidades aparecem para nós. E aí a gente vai usar o nosso livre-arbítrio e fazer a escolha de nossa vontade. E a gente está aqui hoje justamente estudando esse capítulo para a gente poder fazer a escolha certa. A gente está vindo aqui ouvir o que o Cristo quer nos falar hoje para a gente poder andar nesse caminho reto, para a gente mais na frente, a gente colher os bons frutos das nossas escolhas. Sejam bem-vindos, gente. Então, como a gente estava falando, dessas pequenas escolhas, a gente tem o exemplo do próprio Cristo. Por exemplo, quando ele fala que nós somos o quê? Fermento do mundo. O que é o fermento? O fermento, está lá aquela bacia de massa, a gente coloca o quê? Uma pitadinha de fermento. Ou seja, um detalhe.
é um pequeno gesto, aquele fermento, aquela pequena ação, ela vai o quê? Fazer com que aquela massa aumente bastante. Outra situação, grão de mostarda, que o próprio Cristo falou, das menores sementes que existem, vão se gerar as maiores, umas das maiores árvores. Então é isso que Emmanuel vem falar para a gente hoje, dos nossos pequenos gestos, dos nossos detalhes do dia a dia, das nossas escolhas boas do dia a dia, é que vai gerar esse grande impacto na nossa vida, de melhoria da nossa vida. Porque se eu começo a fazer muitas escolhas erradas, começa a girar em torno de mim vários acontecimentos que não são bons. Bom dia. Se eu faço boas escolhas, aí vai ser o contrário. Começa a gerar uma energia que vai nos trazer o quê? Coisas boas. Eu vou estar envolto de boa energia. Então, dando sequência para a gente poder, ainda nessa introdução desse capítulo 66, a gente pode citar o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, que lá no capítulo 3 ele vai nos falar a passagem quando Jesus estava retornando do deserto e ia iniciar o seu apostolado. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento ele estava passando por Jerusalém. Quando ele passa por Jerusalém, ele vai ao templo. E lá no templo, ele tem um encontro com os saduceus, os sacerdotes da época, os doutores da lei. E um deles, que estava lá presente nesse momento, era o sumo sacerdote Anás. Como se fosse o Papa de hoje. Ele era o representante de Deus ali na terra naquele momento. Então, naquela discussão que estava tendo ali, naquela conversa, na verdade, que estava tendo ali com Jesus, Anás ficou encantado pela questão da energia do Cristo. E nessa conversa, ele pergunta a Jesus qual era a intenção dele, o que ele buscava. E Jesus simplesmente fala, que ele estava buscando a fundação do reino de Deus. Olha aí, o Cristo já falou inicialmente, antes de ele começar o apostolado dele, na passagem lá pelo templo de Jerusalém, ele já disse, eu estou buscando a implantação do reino de Deus. Claro que eu sou um sacerdote, como ele era o representante de Deus na terra, naquela época lá, eram considerados assim, ele já se encheu de orgulho, já falou, quem és tu? Eu sou o sacerdote aqui, eu sou o representante de Deus. E quem és tu para dizer que vem implantar o reino de Deus aqui? Então, com toda essa sua arrogância, ele vai e continua com desprezo para com Jesus, para com as palavras de Jesus, ele vai e pergunta a Jesus, e tu achas que uma estátua pode ser feita com fragmentos de lama? A lama que ele estava se referindo era quem? Era Jesus. Para você ver o tamanho da arrogância da pessoa que estava lá. Então ele estava dizendo, como que você vai construir uma estátua? Você é uma lama, como você vai construir o reino de Deus? Você não é ninguém. E com todo esse desprezo para com Jesus, claro que Jesus, com todo o seu amor do Cristo, toda a sua serenidade, Jesus respondeu ao sumo sacerdote. Ele falou, sumo sacerdote, nenhum mármore é maior do que o mármore do sentimento. E ele continua, nenhum cinzel é maior do que o da boa vontade. Ou seja, aqui o Cristo nos vai falar da boa vontade, que é o título do nosso capítulo de hoje. Então, o cinzel da boa vontade, que é aquele instrumento que vai lapidando aquela pedra de mármore, é o que vai dando forma ao quê? A esse mármore do sentimento. Ele vai lapidando a esse novo homem, ele vai lapidando essa nova pessoa que vai crescendo na gente, que vai se formando na gente, que vai tirando o quê? As nossas imperfeições. Então, as nossas escolhas de boa vontade, ela vai o quê?
tirar o nosso egoísmo, ela vai lapidar o nosso orgulho, ela vai tirar a nossa inveja, né? Tirar aquele sentimento de fofoca, tirar aquele sentimento de desprezo pelo irmão, vai nos ajudar a perdoar o irmão. Então, essas escolhas de boa vontade é que vão nos lapidando, vão nos formando boas pessoas. Essas escolhas do dia a dia são esse cincel da boa vontade que vai formando esse novo homem, que é o que Cristo veio nos anunciar aqui, para que a gente possa ser esse novo homem, essa nova mulher. Então, com essa resposta maravilhosa, fantástica, que o Cristo deu para o sumo sacerdote, né? Claro que ele silenciou, não tinha mais o que falar, né? E aí a gente entende o quê? Que a importância, né, do impacto da boa vontade em nossa vida. Sem ela não há progresso. A gente vai já entender por que não há progresso. Não há progresso, não há desenvolvimento espiritual. Sem o que? A boa vontade. Uma coisa tão simples, né? Boa vontade. A gente vai já entender o desencadeamento dessa questão da boa vontade. Por que a boa vontade vai me transformar no novo homem? A gente vai ver que a gente vai chegar à perfeição a partir da boa vontade. Então, o poder da boa vontade, né? Ele é inspirado pelo bem. Claro, se eu quero fazer o bem, eu tenho o quê? Uma boa vontade. Se eu vou fazer o mal, eu tenho uma má vontade. Então, o poder da boa vontade ele é inspirado pelo bem. O bem o bem dentro de nós, ele gera essa boa vontade. E o maior exemplo, um grande exemplo que a gente tem de boa vontade é Paulo de Tarso. O que aconteceu com Paulo de Tarso? Que é São Paulo. Ele, de grande perseguidor, de maior perseguidor do Cristo, ele passou a ser o maior apóstolo dos gentios. Sem Paulo de Tarso, hoje nós não estaríamos falando no Cristo. Foi por causa dele, da boa vontade dele, de levar o Evangelho do Cristo às outras pessoas que não fossem israelitas, que não fossem judeus, foi que chegou até hoje o Cristo, através da boa vontade de Paulo de Tarso. Então ele é um grande exemplo, São Paulo é um grande exemplo para nós de boa vontade. E dando sequência, né, ao nosso estudo, a gente falou toda essa questão inicial para a gente poder adentrar no capítulo em si. Agora iremos começar a falar do capítulo 66, sobre boa vontade. Acho que deu para a gente poder se situar no tema principal e a gente vai iniciar aqui o livro Pão Nosso, capítulo 66, boa vontade, com justamente uma frase de Paulo, de São Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15, onde ele diz uma frase simples e objetiva: vede prudentemente como andais. A gente olhando assim, ouvindo, vede prudentemente como andais, Se a gente for analisar essa frase, ela é muito profunda. E é justamente ela que a gente vai analisar aqui todo dia, que Emmanuel falando para nós, com base nessa frase de Paulo, de São Paulo. Quando ele fala a questão de andais, veja prudentemente como andais. Prudentemente é você ser cauteloso, você parar, ver com calma, analisar. Aí ele diz, analisar o andar. O andar que ele fala aqui não é o andar se a gente está castigando, se a gente está andando descalço, se a gente está usando tênis ou uma sandália. Não, o andar que ele fala aqui é a nossa postura moral. Então veja cautelosamente, com cuidado, como é que vocês estão se comportando diante das situações do dia a dia. Veja se vocês não estão sendo egoístas, pensando só em si. Veja se vocês estão fazendo bem, ajudando o irmão que pede ajuda a você. Não é só ajuda material, é uma palavra. Às vezes é só um ouvido que ele quer para poder falar as angústias dele. Veja se você está ajudando aqueles animaizinhos de rua, que nesse período agora está tão quente,
que estão nas ruas, não tem uma água para beber. Será que a gente está colocando uma baciazinha de água na frente da nossa casa para quando passarem beber? Os animaizinhos que não têm o que comer, né? Um irmão que está fazendo um pedido lá na porta do banco, lá no semáforo, está fazendo seus malabarismos, né? Ah, mas eu não tenho para ajudar, né? Você tem sim, você tem a sua prece, a sua oração. Se você não tem material, você tem a oração, você tem seu pensamento, você tem sua boca. Bom dia, meu amigo, bom dia, meu irmão. Deus lhe abençoe. Você está o quê? Lançando uma energia maravilhosa para aquela pessoa. Então, é como se diz, a questão, diz-me com quem anda que eu te direi quem és, né? Essa questão da postura moral, do andar aqui que Paulo está falando para nós. Quando chegar no fim do dia, analisemos o nosso dia, vê o que foi que a gente fez de errado. A gente fosse se deitar naquela oraçãozinha da noite. O que foi que eu fiz durante o dia? Eita, meu Deus, eu quero aquela pessoa que me respondeu tão grosseira, eu respondi de volta. Ah, não queria ter feito isso. Na próxima vez eu vou ficar calado. Porque aquela pessoa que me respondeu mal, ela está precisando de ajuda, está precisando de socorro. E ela simplesmente falou grosseiro daquele jeito que ela estava querendo botar para fora algo que estava maltratando ela. Infelizmente ela encontrou a gente, mas o problema está com ela, não é com a gente. Então, se a gente puder pelo menos silenciar, já é uma grande ajuda que você faz àquela pessoa. E se você puder fazer uma prece, melhor, né? Eita, meu Deus, hoje eu passei, vi aquele animalzinho passando fome, chegou perto de mim e eu fui enxotar ele. Às vezes joguei até um pau, uma pedra. Não vou fazer mais isso é errado. A próxima vez que aparecer um para mim, eu vou fazer ajuda. Se eu não puder ajudar, se não tiver como dar um alimento para ele, ou um vizinho, alguém que possa pedir ajuda para ajudar aquele animal. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para nós, para a gente analisar prudentemente como que a gente está andando, qual é o nosso comportamento, quais são as nossas ações, o que a gente está fazendo. Essa análise ela é necessária para o nosso crescimento, para que o nosso espírito seja gigante diante de Deus, a partir dessa análise, que a gente reconhece que somos pequenos, que somos imperfeitos e que a gente, a partir dessa análise, a gente quer mudar, a gente quer ser uma nova pessoa, e a gente pode fazer isso com esses detalhes do dia a dia. Não são grandes ações, não. A gente vê que são coisinhas pequenas, né? E Deus coloca todo dia e a todo momento para que a gente possa acertar. Se a gente erra, Ele coloca de novo. Se a gente erra, Ele coloca de novo. Até que a gente resolva fazer o certo. Tenha a boa vontade de fazer o bem. Então é isso aqui, essa análise, né, que Paulo nos faz a respeito dessa frase, né? Então, antes que a gente chegue na beira do abismo, antes que não dê mais tempo de a gente se resolver, analisa cada dia, todo dia, como você está se comportando. Então, é o conhecer a nós mesmos. Quando eu chego no fim do dia, que eu faço essa análise, eu estou me conhecendo. E eu fiz isso aqui, vou mudar. Isso é errado. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento. Continuando aí dessa análise, a gente pode ainda acrescentar, né? Será se eu estou apenas indo atrás de coisas materiais na minha vida? Tipo, eu estou preocupado com a minha casa, estou preocupado com roupas novas, estou preocupado em ter um transporte novo, estou preocupado com meu marido, com minha esposa, com meu namorado, com minha namorada, ou eu estou seguindo os passos do Cristo, né? Que é isso que a gente acabou de falar. Então eu não posso mais me preocupar com a minha casa? Claro, pode e deve. Mas a gente não pode esquecer da parte espiritual, da parte moral, de fazer o bem. Lembra que o Cristo falou? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. A gente não confia no Cristo, né? A gente quer logo ir atrás das outras coisas. Não, eu vou fazer do meu jeito. O Cristo não sabe de nada, não. Né? Porque a partir do momento que eu começo a fazer as coisas do meu jeito, eu estou dizendo que o Cristo não está sabendo o que está dizendo, não. Eu estou querendo
ser me tornando maior do que o Cristo, né? Se a gente seguir os passos do Cristo, né, a gente vai com certeza ser muito feliz. O problema é que a gente quer seguir os nossos passos, a nossa cabeça, né? E hoje, a gente está aqui hoje, é justamente para a gente mudar esse pensamento e a gente começar a sim seguir os passos do Cristo, que a gente vai ver como as coisas vão dando certo. Então, não desperdicemos mais esta encarnação, mais esta vida, mais essa oportunidade que o Cristo está dando para nós. Não deixemos de andar no caminho reto do Senhor Deus. O que é andar no caminho reto do Senhor Deus? É você seguir sem se desviar do caminho. Você seguir fazendo o bem. Quando você se desvia, você está o quê? Você está deixando de fazer a vontade de Deus, deixando de seguir o caminho do Cristo, e você está o quê? Se afastando de Deus. A gente tem que ter esse cuidado, para querer sempre ter a boa vontade de andar no caminho reto do Senhor Deus. Então, para finalizar essa análise dessa frase de Paulo, a gente vai ainda ver a questão na carta dos Hebreus, quando Paulo diz: fazei veredas direitas para vossos pés. Fazei veredas. Todo mundo que sabe que é vereda, né? Aquele caminhozinho que a gente vai seguir. Então, fazei veredas direitas, ou seja, ande sempre no caminho reto. E como é que eu vou fazer essas veredas? Praticando o bem. Se eu só faço coisas boas, se eu tenho a intenção de fazer coisas boas, eu procuro sempre toda oportunidade que aparecer, eu fazer o bem, eu vou dar o quê? Fazendo essas veredas direitas para os nossos pés. E, consequentemente, eu vou alcançar esse objetivo que é seguir os passos do Cristo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente está olhando, né? A gente está com o olhar mais à frente. A gente está olhando, pensando a longo prazo. O que é esse olhar à frente? Eu estou fazendo aqui algo hoje para eu colher os frutos mais na frente. Eu estou procurando fazer o bem hoje aqui no meu dia a dia, caminhando todo dia, procurando fazer o bem, para quando eu chegar lá na frente. O que é eu chegar lá na frente? Lá no plano espiritual, quando a gente desencarnar, quando a gente partir dessa aqui para o plano espiritual, chegar lá a gente colher os frutos que a gente plantou aqui. Se eu plantei bons frutos, se eu tive boa vontade, quando eu chegar lá, os bons frutos vão estar lá, eu vou colher. Agora, se eu tive má vontade, se eu fiz coisas ruins, não tive boa vontade para fazer nada, só pensei em mim, egoísta, quando eu chegar lá, eu vou colher frutos também, mas frutos ruins. Então, é esse pensar a longo prazo, é esse olhar mais na frente que a gente deve ter. Plantar hoje o bem para a gente colher o bem. Quando a gente chegar lá, que Deus estiver esperando a gente de braços abertos, com todas as obras que a gente realizou aqui na Terra. A gente tem que entender o quê? Que o que a gente tem de material, a gente não leva para o plano espiritual. A gente não leva a nossa casa, a gente não leva o nosso transporte, a gente não leva as nossas roupas, a gente não leva nada de material, tudo fica aqui. Agora, o que a gente praticou de bem, as nossas ações do bem, essas todas acompanham a gente. E são as únicas necessárias lá no plano espiritual, quando a gente chegar lá na outra vida. Assim como as nossas más ações também acompanham a gente. Quando a gente chegar lá, vão estar tudo esperando a gente lá. E com certeza não vai ser bom a gente colher esses maus frutos lá. Então, Emmanuel, ele fala como é feita em cascata, em que uma decisão leva a outra, a partir do momento que a gente vai dando sequência aqui na leitura. Essas decisões, a partir da boa vontade, elas vão levando, uma decisão leva a outra, e a outra leva a próxima, elas vão se encadeando, uma dependendo da outra, até eu chegar nesse meu aprimoramento, como a gente vai ver aqui. No final, chegamos a uma conquista.
Então vamos lá, Emmanuel nos fala aqui: a boa vontade descobre trabalho. A boa vontade, né, eu tenho uma boa vontade, eu vou o quê? Encontrar que eu preciso de trabalho, eu preciso me movimentar. A boa vontade, ela desperta o espírito para a necessidade de movimentar-se. Quando eu tenho uma boa vontade, eu não fico parado. Se eu tenho uma boa vontade, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E se a vontade é boa, eu vou fazer uma coisa boa. Então desperta no espírito essa vontade de se movimentar. Por quê? Porque Deus, Ele nos fez como co-criadores. O que é co-criador? Co-criador é quando a gente auxilia uma outra pessoa em uma criação. Nesse caso, nós iremos auxiliar o próprio Deus. Mas Deus precisa de nós para criar alguma coisa? Não. Deus não precisa de nós para criar nada. Mas Ele, pela sua misericórdia, infinita benevolência, Ele nos coloca, nos criou como co-criadores, auxiliando Ele na criação, na construção de todo o universo. Então, com essa finalidade que Ele nos dá, com esse espírito de co-criador, Ele nos auxilia para a gente não ficar ocioso, sem ter o que fazer. Certo? Então, a partir do momento que eu cuido da natureza, né, não desmatando, não poluindo, cuidando dos animais, fazendo o bem, auxiliando o irmão, isso tudo eu estou o quê? Co-construindo com Deus. Eu estou auxiliando nessa construção do planeta. E a gente pode fazer isso trabalhando sempre no bem, mesmo no nosso local de trabalho. Então a gente pode ter esse entendimento também lá no nosso local de trabalho, tendo essa boa vontade em fazer o bem às pessoas que chegam até nós. E seguindo o raciocínio, a gente vai o quê? Falar, a gente falou que a boa vontade descobre o trabalho, agora o trabalho opera renovação. Então, se eu trabalho, eu vou me renovar. O que é essa renovação? Essa renovação é que nos leva, que leva ao novo homem. Essa renovação vai nos fazer uma pessoa nova, vai nos fazer um homem de bem, uma mulher de bem. Essa renovação é a construção, é a transformação para algo melhor. Então eu tenho uma boa vontade, essa boa vontade vai me levar ao trabalho, e o trabalho vai me levar à renovação, porque quando eu trabalho eu estou me renovando. Eu estou me transformando para uma pessoa melhor. E essa renovação, ela vai operar, ela vai encontrar o bem. Que a partir do momento que eu estou me transformando, eu estou o quê? Me melhorando. Se eu estou melhorando, eu vou estar encontrando quem? O bem. Se eu estou trabalhando no bem, eu vou encontrar o bem. A gente se sintoniza com as forças do bem. Lembra que eu falei no começo que a gente está trabalhando no bem, a gente começa a ficar envolvido pela energia do bem. E quando a gente está envolvido pela energia do bem, em vez de acontecer coisas ruins com a gente, começam a acontecer coisas boas. Então a gente tem que ter esse cuidado nas nossas ações a ser realizadas, para a gente estar sempre nessa sintonia com as forças do bem. E o bem, por sua vez, revela o espírito de serviço. Quando eu estou trabalhando no bem, quando eu estou renovado, esse bem vai o quê? Despertar em mim o espírito de serviço, ou seja, deixa de ser apenas ação e passa a ser serviço. Qual é a diferença de ação para serviço? Ação é quando eu estou fazendo algo que eu não me envolvo. Eu estou fazendo isso aqui porque tem que fazer. Agora o serviço não, o serviço envolve sentimento. Você se envolve com a pessoa, com a situação que você está auxiliando, que você está praticando o serviço. Você conhece a história daquilo que você está fazendo
e consequentemente você vai se inserir nessa história, você vai estar envolvido sentimentalmente. Então o serviço, ele é uma qualificação da ação, né? É algo que identifica você como um homem de bem, como uma mulher de bem. Então essa questão do espírito de serviço, né, ele vai nos levar ao alcance da compreensão, né? Vocês estão vendo que uma coisa está levando a outra, né? Boa vontade leva ao trabalho, o trabalho leva à renovação, a renovação encontra o bem revela o espírito de serviço e o espírito de serviço alcança a compreensão, ou seja, o espírito de serviço ele caminha lado a lado com o sentimento depurado. Então, o espírito de serviço é aquele que vai alcançar a nossa qualificação da ação e vai depurar o nosso espírito. Lembra no início quando eu falei que a gente vai sendo lapidado os nossos maus hábitos, as nossas imperfeições? Então, é isso que vai acontecendo. A partir do momento que eu trabalho no bem, eu vou deixando essas minhas imperfeições de lado. O egoísmo, o orgulho, a inveja, a preguiça. Então, é isso que vai modificando no nosso trabalho, na nossa ação. Então, a partir do momento que eu tenho esse sentimento depurado, nós conseguimos enxergar claramente e melhor compreendemos as coisas. Um exemplo desse espírito de serviço é Pedro. São Pedro, né? O que foi que aconteceu com ele? Pedro era o quê? Era aquela pessoa bem rude, né? Bem grossa, podemos dizer assim. Uma pessoa que não tinha muita sensibilidade, né? Digamos assim. Mas o que foi que aconteceu com ele? O espírito de serviço demorou o Pedro. O seu espírito de serviço fez ele ter uma compreensão melhor das coisas. Ele começou a enxergar mais claramente e melhor. E isso fez com que ele tivesse esse depuramento do espírito. Então, essa compreensão apurada, essa compreensão depurada, ela vai nos levar à humildade. A partir do momento que eu me conheço, que eu reconheço as minhas dificuldades, como eu falei para vocês, lá sentadinho na nossa cama de noite, que a gente começa a ver todas as falhas que a gente teve durante o dia, a gente começa a se conhecer. E a partir do momento que a gente se reconhece, a gente começa a se tornar humilde, porque a gente vê as nossas fraquezas, a gente vê que nós somos imperfeitos. Então, essa compreensão ganha humildade. Nós nos tornamos mais receptivos, né, mais acolhedores para as coisas do alto, para as coisas de Deus, e nos tornamos menos orgulhosos, porque sabemos que somos fracos. Quanto maior a compreensão, maior a nossa responsabilidade, e por isso a nossa humildade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se reconhece, mais a gente se torna humilde. Identificamos que nossos irmãos são imperfeitos, assim como nós também o somos. Então, se aquele irmão me agrediu, falou coisas que eu não queria ouvir e tudo, é porque aquele irmão é imperfeito, assim como a gente também é. A gente não pode ficar julgando o irmão da gente, achando que ele fez errado, que não era para ter feito isso, como se a gente nunca tivesse feito nada errado, como se a gente fosse perfeito. A gente é imperfeito, igual esse irmão que falhou com a gente, né? Então, por isso que a gente não pode julgar. Como é que eu vou julgar alguém que fez algo de errado se eu também ando errando toda hora? Quando eu chego no fim do dia que eu vou fazer a minha análise do que eu fiz durante o dia, eu encontro um monte de erro, um monte de falha. Então, como é que eu tenho o direito de ficar julgando meu irmão? Não tem como. Nem Deus, que é justo e perfeito, ele não anda julgando a gente. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência, essa compreensão, esse entendimento nos auxilia nessa questão da humildade e da compreensão da nossa responsabilidade para com o bem, para com nossos irmãos. Então, a humildade, ela conquista o amor. Então, a partir do momento que eu tenho todo esse conhecimento, toda essa compreensão e essa humildade, eu vou ter o quê? A conquista do amor. Eu vou ter amor dentro de mim. Eu não vou mais ficar julgando meu irmão, eu não vou mais condená-lo.
Eu vou ter a compreensão, entender que eu também sou imperfeito, assim como ele é. Então, a partir desse momento, eu não tenho aquela raiva dentro de mim, não, isso vai ficar de lado e eu vou ter o quê? Amor, compaixão, misericórdia para com aquele irmão e perdoar a ofensa que ele me fez. Então, a humildade, ela conquista o amor e ela é o quê? Ela fecunda o espírito, né? Porque a humildade, ela brota essas sementes do amor, ela torna-se um terreno fértil, né? O nosso espírito fica fértil para a questão do amor, e o amor gera a renúncia. O amor gera a renúncia. Mas o que é isso? Gente, o amor, ele faz as coisas sem esperar nada em troca. Ele tem a renúncia do reconhecimento, né? Porque quando a gente faz alguma coisa esperando o reconhecimento do outro, eu fiz o fulano, nem reconhece que a gente faz nada para ele. Então você não fez por amor, você fez esperando o reconhecimento da outra pessoa. Então a gente tem que ter cuidado nessas situações. A gente faz porque a gente ama o nosso próximo, porque a gente quer ver a pessoa bem, quer ver a pessoa saindo daquela situação e acabou. É só isso. Não precisa a pessoa vir dizer muito obrigado, não precisa a pessoa retribuir você com outro favor, não precisa de nada disso. A gente tem que fazer por amor e acabou. É só isso. Isso é que é renúncia, né? É a doação sem exigência, sem expectativa, mesmo nas adversidades, sem esperar retorno. Deus é o maior doador. Deus é o maior doador. Deus o que? Ele nos dá tudo o que temos. Imagina aí se Deus fosse pedir em troca tudo que Ele dá para a gente. O que a gente ia fazer? A gente não tem nada para dar para Ele, tudo é dele. Então Deus dá tudo para a gente porque Ele é o que? Ele é o supremo amor. E se Ele é amor, Ele não espera nada em troca. E a gente tem que seguir esse exemplo de Deus, esse exemplo do Cristo. Não é isso? Então, a renúncia, quando você consegue chegar até na renúncia, ela vai o quê? Atingir a luz, você vai ficar iluminado. Ela é o quê? É o ápice do nosso desenvolvimento. Quando a gente chega à luz, a gente chega no ápice do nosso desenvolvimento. É a comunhão com o Pai. O que foi que o Cristo disse para nós? Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por quê? Porque o Cristo era tudo isso. Ele era o quê? O amor que gera a renúncia que atinge a luz. O Cristo era a luz. Então ele estava o quê? Em comunhão com o Pai. Então, ele o quê? Ele estava no Pai e o Pai estava no Cristo. E é isso que a gente tem que fazer das nossas vidas. A partir do quê? Lá do começo que a gente começou a falar. Lá da boa vontade. Os nossos mínimos detalhes, nossos mínimos gestos do dia a dia. Não são grandes coisas não, são coisinhas do dia a dia. A gente pode chegar aqui a atingir a luz e ser um com o Pai, e o Pai conosco. Brilhe a nossa luz com a chama do amor. Então, o que faz brilhar a nossa luz, o combustível dessa nossa luz, dessa nossa iluminação, é o amor. O amor, e isso é que vai o quê? Concretizar o nosso aperfeiçoamento, onde nós seremos o quê? Perfeitos, é a concretização da perfeição que a Emmanuel está nos falando aqui. Nossa, isso aqui é maravilhoso. A gente começa lá da boa vontade, uma coisinha tão simples, e a gente está chegando aqui, culminando numa situação fantástica. E o mais incrível ainda é quando ele está terminando aqui, eu vou já falar. Então, quando a gente atinge a luz, aí a luz ela o que? Ela realiza o aprimoramento próprio. Eu estou iluminado, então eu estou realizando meu aprimoramento próprio. A minha reforma íntima chegou no ápice. Então, ela vai gerar esse círculo virtuoso, onde você começa, pronto, é isso que eu queria falar, onde você começa lá da boa vontade, e essa boa vontade vai gerando
mais trabalho, mais compreensão, mais amor, mais iluminação e aprimoramento, e vai gerar esse círculo virtuoso, onde você chegou no aprimoramento, aí você vai e realiza de novo a boa vontade, vai gerando outra ação, outra compreensão, outra, e você vai o que sempre indo e voltando desse aprimoramento, numa espiral, sempre realizando a boa vontade. Então, o aprimoramento próprio, ele santifica, né? Ele purifica o homem. Então, quando eu chego nesse meu aprimoramento próprio, eu estou o quê? Purificado. Eu me aprimorei, eu deixei, lembra lá do comecinho, eu deixei aquelas arestas lá naquela estátua que foi ficando para trás, sendo aparadas pelo cinzel da boa vontade. Foi ficando para trás o egoísmo, o orgulho, né? Foi ficando para trás as fofocas, as raivas, né? Tudo aquilo que me deixava imperfeito. E eu consegui chegar nesse aprimoramento. E quando eu chego nesse aprimoramento, eu estou purificado e eu vou irradiar luz sem interferência. Vai ser a irradiação da luz perfeita. Eu não vou ter mais sombra nenhuma em mim. Né? Essa luz ela vai ser totalmente clara. E quando eu chego nessa situação, né, como diz Emmanuel, quando eu chego nessa situação de aprimoramento próprio, de purificação, eu vou estar o quê? Sendo um apóstolo. O apóstolo que é o grande enviado. Então o apóstolo é aquele que ilumina os irmãos, que leva a palavra do Cristo, que leva o amor do Cristo aos irmãos. E Emmanuel finaliza, né, essas ações no homem santificado. O aprimoramento leva à purificação do homem, o homem santificado, o homem purificado, ele converte o mundo para Deus. Olha que coisa linda. Então isso aqui é tudo para nós. Nós podemos fazer isso aqui, nós podemos ser esse homem santificado, esse homem purificado e converter as pessoas para Deus. A partir de quê? Da nossa luz que se irradia para os irmãos necessitados da luz do Cristo. É isso aqui que a gente está discutindo agora nesse momento, né? A sua atmosfera atrai. A atmosfera desse homem purificado, ela atrai, ela agrega pessoas para Jesus. Então você vai ser aquela pessoa, aquele apóstolo, aquele homem e mulher de bem, iluminado, que vai atrair as pessoas para Jesus. Mas não é através da sua fala, não. É através dos seus gestos, das suas ações, do dia a dia, como a gente começou a falar no início da nossa fala. Lá, começando pela boa vontade. A partir da boa vontade, a gente chega a ser esse homem purificado e começa a atrair as pessoas para Deus. Então, Emmanuel finaliza com a frase, parafraseando Paulo, né? Ele diz: caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, com essa boa vontade, né, com a simples boa vontade, como diz Emmanuel aqui, a gente alcançará o reino da luz. E se começamos com boa vontade e a mantemos com perseverança, ou seja, tá lá, a gente começou a fazer a boa vontade, mas a gente tem que perseverar, ou seja, continuar com a nossa boa vontade. O que vai acontecer? Tudo mais se desenvolverá em nós. Então, gente, a gente está finalizando aqui o nosso estudo de hoje do livro Pão Nosso, o Café com Pão Nosso, com o tema Boa Vontade, e a gente vai fazer uma prece de encerramento, né? A gente até esqueceu de fazer a prece inicial, mas a gente está agora fazendo a prece de encerramento e vamos fechar nossos olhos, quem assim desejar, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade maior,
irmãos protetores dessa casa, Cristo Jesus, Paulo de Tarso, para que assim a gente possa cada vez mais adquirir essa boa vontade no nosso dia a dia, em nossas pequenas ações para com o irmão, para com a natureza, para com os animais, e sermos homens e mulheres de bem, e assim, iluminados pelo amor do Cristo, a gente possa atrair cada vez mais pessoas para Deus. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, irmã Sheila, fica conosco e nos conduz todo dia de hoje, em nosso retorno para casa, que assim seja, graças a Deus.